Se você tem internet, aproveita aí, acessa o Facebook, compartilha a live, para a gente conhecer mais pessoas. Você vai abrir comigo. São muitas tarefas compartilhando pela live. Mateus 11. Eu vou falar de um texto que a gente já conhece, possivelmente você já foi ministrado sobre ele. Que diz assim, Mateus 11, a partir do capítulo 1. Quando Jesus terminou de dar essas instruções a seus 12 discípulos, saiu para ensinar e anunciar sua mensagem nas cidades da região. João Batista, que estava na prisão, soube de todas as coisas que Jesus Cristo estava fazendo. Por isso, enviou seus discípulos para perguntarem a Jesus: o Senhor é aquele que haveria de vir, ou devemos esperar algum outro? Jesus respondeu: voltem a João e contem a ele tudo o que vocês veem e ouvem. Os cegos veem, os aleijados andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e as boas novas são anunciadas aos pobres. E disse ainda: felizes são aqueles que não se sentem ofendidos por minha causa. Enquanto os discípulos de João saíram, Jesus começou a falar a respeito dele para as multidões. Que tipo de homem vocês foram ver no deserto? Um caniço que qualquer brisa agita? Afinal, o que esperavam ver? Um homem vestido com roupas caras? Não. Quem veste roupas caras mora em palácios. Acaso procuravam um profeta? Sim, ele é mais que profeta. João é o homem a qual as Escrituras se referem quando dizem: envio meu mensageiro adiante de ti, e ele preparará teu caminho à tua frente. Eu queria ler novamente com vocês o versículo 2, 3 e 4. Que diz assim: João Batista, que estava na prisão, soube de todas as coisas que o Cristo estava fazendo. Por isso, enviou seus discípulos para perguntarem a Jesus: o Senhor é aquele que haveria de vir, ou devemos esperar algum outro? Jesus respondeu: voltem a João e contem a ele o que vocês veem e ouvem. Os cegos veem, os aleijados andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e as boas novas são anunciadas aos pobres. Hoje é dia de Santa Ceia e eu queria refletir sobre esse texto com vocês. João Batista é um discípulo que não era discípulo. Porque João Batista ele foi enviado antes de Cristo para servir o Cristo. João Batista ele é um parente, é um primo, alguém próximo de Jesus. Alguém que com certeza já tinha contato com o mestre nas suas reuniões de família. E agora, no alto da carreira profética de João, ele está preso. Mas mesmo preso, ele consegue ouvir a respeito do que Jesus estava fazendo. Mesmo preso, ele tem acesso ao que está acontecendo fora das prisões. E aí a primeira coisa que eu preciso reforçar aqui nesse texto é: talvez existam algumas cadeias que a gente se encontre durante a nossa jornada. Talvez em algum momento a gente se torne tolhido da nossa liberdade por algumas situações, talvez emocionais, talvez financeiras, talvez familiares. Em alguma área da nossa vida que a gente se encontra encarcerado, ou seja, a gente não tem liberdade para fazer o que a gente queria, para fazer o que a gente pensava, para agir da forma como a gente desejava. E então, em alguns momentos, ainda assim, a gente pode estar com a nossa liberdade tolhida. Contudo, se a gente estiver atento ao que Cristo está fazendo, a gente sempre vai ver que, mesmo que durante a nossa prisão, Deus ele continua operando sinais e maravilhas onde quer que a gente esteja. João ele está preso numa cadeia, mas ainda assim ele tem acesso ao que o seu mestre, alguém que ele estava anunciando, alguém que ele estava profetizando, alguém que ele batizou, estava fazendo nas regiões. E diante de uma dúvida, ele pega os seus discípulos e envia. E aí ele vai fazer uma
bem simples. Pergunta se ele é aquele que haveria de vir ou se realmente ele é o Messias. Cara, João ele profetizou sobre Cristo. Cristo ele chegou perto dele para se batizar e falou assim: não, eu não sou digno de te batizar. Mas diante dessa situação ele pergunta: vem cá, você é realmente aquele que haveria de vir ou precisa esperar? Existem algumas prisões na nossa jornada com Cristo e em alguns momentos da nossa vida que é natural a gente perder. Pense você, alguém que teve intimidade, você que batizou com Cristo e em algum momento da tua história você estaria apreensivo se realmente é Ele ou não, porque alguma coisa da tua vida está fora do padrão que você esperava. João é essa pessoa que tinha intimidade, sabia quem era o Messias, mas por aquilo que ele estava enfrentando, ele estava preocupado. Se tudo aquilo que ele padeceu era justificável ou não. Se tudo aquilo que ele enfrentou era justificável para que ele continuasse tendo fé que Deus ele realmente estava fazendo alguma coisa ali ou não. Se o João, que era João Batista, teve acesso a Jesus, pôde ter dúvida, mas a gente também. Porque a dúvida é natural, Senhor. A dúvida é natural de alguém que teve contato com Cristo e em algum momento vai passar por alguma dificuldade. Só que a partir do momento que a gente tem uma dúvida, a gente precisa agir como João também agiu. Quando ele tem uma dúvida, ele pega alguém que está perto dele, alguém que tem acesso ao mestre e fala: vem cá, vai até ele e pergunta, pega uma direção da parte dele, para que eu consiga, onde que eu estou, ser transformado ou talvez fortalecido, porque eu quero saber se realmente ele é ou não aquele que eu tanto esperava. Se a gente não tem acesso a uma fé hoje que a gente deveria ter acesso, que a gente teve no passado, a gente precisa ter encontro com Cristo, porque só Ele pode nos direcionar. E, criança, sobe a live só um bocadinho, porque né, a cabeça está cortada no meio. Eu estou igual o João Batista. É natural que a gente tenha algumas preocupações. E a gente realmente vai viver dias assim. Só que todas as vezes que a gente passa por um período nebuloso, que a gente passa por um período difícil, a gente coloca o nosso joelho no chão e diz: Senhor, me dá um direcionamento, porque eu não quero estar conturbado nesse tempo. Senhor, eu preciso que o Senhor seja a minha voz, eu preciso ver. E aí Jesus ele se manifesta para João dizendo, envie alguma mensagem para João, dizendo o quê? Os cegos ouvem, os cegos ouvem, os cegos veem, os surdos ouvem, os aleijados andam. Os leprosos são purificados e os mortos são ressuscitados, porque os cegos é claro que eles veem, né? Os surdos é claro que eles vão ouvir em nome de Jesus. É natural, Jesus ele está dizendo, avisa para João que eu estou trazendo para a naturalidade aquilo que algumas pessoas perderam. João ele está ouvindo uma resposta bem objetiva da parte de Jesus. Talvez a gente não percebeu essa resposta. Porque a pergunta de João para Jesus é: o Senhor realmente é o Messias? E aí Jesus ele responde de uma maneira meio que pública para João. Envia uma mensagem para João. Qual é a mensagem? Os cegos veem, os surdos ouvem, os leprosos são purificados e os coxos veem. Você percebeu o que Jesus ele está dizendo, João? O que é natural continua sendo natural para mim. Nada está fora do equilíbrio, nada está certo. João, talvez aí onde você está, você perdeu o parâmetro de quem eu sou. Mas eu cheguei, e você sabe que eu cheguei, para trazer a ordem aquilo que foi perdido no passado. Jesus ele está falando para João, João, eu sou o que sou. Por quê? Porque os cegos eles voltaram a ordem. Aquilo que eles perderam lá atrás, que era natural para eles conseguir enxergar, com a minha presença eles estão conseguindo enxergar. Os surdos eles não conseguiam ouvir, quando eu cheguei aqui, eles voltaram a ouvir. Os leprosos não tinham ninguém para purificar eles, eu cheguei, eu estou purificando os leprosos. Aqueles que não conseguiam andar, João, eu cheguei, eles voltaram a andar novamente. Eu estou trazendo ordem para o caos, eu estou trazendo naturalidade para aquilo que foi perdido lá atrás. João, eu sou aquele que você conhece. Jesus ele está dizendo para João de uma forma bem clara, quando eu chego, quando eu me manifesto, João, talvez tenha um período difícil para essas pessoas, mas confie em mim onde quer que você está, porque eu trago naturalidade para aquilo que alguém perdeu. Então se você
você perdeu a fé em mim, João, tem gente que voltou a ver, a fé ela vai te alcançar novamente. João, se você esqueceu quem eu sou realmente, lembre-se que as pessoas voltaram a ouvir sobre a mensagem das boas novas. João, recupera a tua fé onde você está. E Jesus, ele chega para mim e para você, e ele está dizendo para a gente nessa noite: olha para mim que você vai recuperar aquilo que você perdeu lá atrás. Olha para mim, talvez aquilo que você esteja enfrentando hoje, as dores do hoje, a dor na sua alma, no seu emocional, eu vou trazer para a tua realidade, que eu posso te surpreender acima das tuas expectativas. João, olha para mim, porque quando você olhar para mim, você vai entender que nesse tempo de turbulência para você, eu continuo presente, operando maravilhas e sinais. Então, a tua expectativa é confiar em mim. João, ele está preso e Jesus está dizendo para João, aonde que ele está, eu continuo trazendo equilíbrio para o ambiente que ele está. E aí na mensagem posterior, ele vai falar para quem está ouvindo ele: o que vocês foram procurar no deserto? Jesus, ele começa a dar uma direção bem clara. Se vocês procuraram João no deserto, entendam o seguinte: a mensagem que ele pregou lá no deserto continua valendo hoje. Aquilo que ele falou lá atrás continua se aplicando hoje. A mensagem que eu tenho para vocês é o que João falou lá atrás, preparando o caminho. Se chega hoje para vocês: eu sou o caminho, a verdade e a vida. João, ele recebe uma mensagem dos seus discípulos. E os discípulos chegam para ele dizendo: ô João, o Jesus que você foi pedir alguma referência, disse para a gente que as boas novas continuam sendo anunciadas. Existe alguém que estava cego e ele falou que voltou a enxergar. Existe alguém que não estava conseguindo ouvir, essa pessoa conseguiu ouvir novamente. Existem algumas pessoas que não conseguiam andar e graças a ele continuam andando novamente. Mas acima de tudo, João, as boas novas são anunciadas aos pobres. Existe uma referência histórica aqui. Quando Jesus diz às pessoas que estavam ali, a multidão, no versículo 7 ele faz uma pergunta: que tipo de homem vocês foram ver no deserto? Um caniço que qualquer brisa agita? Afinal, o que esperavam ver? Um homem vestido com roupas caras? Não. Quem veste roupas caras mora em palácios. Existe um fator histórico aqui na fala de Jesus. Existe uma pessoa romana que está sob o governo em Israel. E um dos símbolos dessa pessoa é um caniço. E quando Jesus está falando: o que vocês foram ver no deserto? Vocês foram ver um líder romano, por acaso? Vocês foram ver esse tipo de liderança que está governando sobre vocês? Não, vocês não foram ver isso. Vocês por acaso foram no deserto buscar alguém que está vestido com roupas caras? Bem vestido, bem arrumado? Não. Essas pessoas estão no palácio. E vocês sabem quem exerce o governo sobre vocês e não é um judeu. Jesus, ele traz uma referência histórica para quem é judeu, dizendo assim: vocês foram procurar no deserto não alguém que lidera sem conhecer as leis judaicas. Vocês não foram no deserto buscar alguém que não sabia quem era o Messias. Vocês saíram de onde vocês estão e foram no deserto para procurar alguém que falava sobre o Messias. Vocês saíram de onde vocês estão para procurar alguém que não estava vestido com roupas caras, porque vocês entendem que quem está no governo, quem está no palácio, não tem uma mensagem do alto para vocês sobre o Messias que vocês tanto esperam. Então, se vocês foram buscar essa pessoa, confiem naquilo que ele está anunciando. E aí, quando Jesus vira para os discípulos de João e fala: boas novas continua sendo pregada, Jesus, ele dá duas informações. Primeiro aos discípulos: ensine a João que aquilo que ele tinha como alvo, que era anunciar que o Messias estava chegando, continua acontecendo. E quando ele vira para a multidão, e fala: a mensagem que João pregou lá atrás continua sendo válida. Jesus, ele nos ensina nas nossas dúvidas que aquilo que ele estava fazendo através de nós continua sendo feito. Em alguns momentos a gente duvida daquilo que Deus ele tem conosco, do chamado que ele tem para a gente. Se ele vai fazer, se ele não vai fazer, se ele continua nos sustentando ou não, se a palavra dele se aplica a gente ou não. A gente olha para as nossas dores e a gente tem medo. Será que Deus vai garantir amanhã? Será que Deus ele vai me abraçar amanhã? Será que Deus ele vai me sustentar amanhã? Será que Deus ele vai acalentar o meu coração amanhã? Eu já vivi muito com ele. Eu já tenho intimidade com ele, mas hoje eu tenho medo. Hoje eu tenho medo. Hoje eu tenho receio de mergulhar um pouco mais.
Jesus ele olha para a gente e fala: ei, eu continuo operando, apesar dos seus medos, apesar das suas dores, apesar dos seus receios, apesar da sua falta de fé amanhã, apesar dos seus problemas que você vive hoje no emocional, eu continuo fazendo. Então confie em mim, porque a obra que eu comecei, eu sou fiel para terminar. Confie em mim, olha para mim, porque nada do que a gente enfrenta, nada do que você está enfrentando tem um resultado em você mesmo. É bem maior do que a gente, é bem maior do que você. Aquilo que Deus ele faz por meio de nós não é para morrer em nós, é para alcançar outras pessoas. Então a dor que eu enfrento hoje, eu preciso continuar avançando em direção ao alvo, sabendo que aquele que me chamou, ele vai terminar a boa obra dele em mim, em você. Então confia nele, confia nele. No meio das suas dores, confia nele. Quando a tempestade chegar para você, confia nele, porque ele vai pegar na tua mão e vai te colocar de pé. No meio das dores, no meio das suas lutas, confia nele, porque se ele te chamou para fora do barco, ele vai te sustentar fora do barco. A nossa dificuldade é quando a gente entende o chamado, a gente entende a ordem dele, a gente pula para fora do barco e vem uma tempestade e a gente afunda. Isso é natural. É natural no meio do caminho a gente afundar, gente. É natural no meio do caminho a gente olhar para trás às vezes. É natural no meio do caminho a gente ter a nossa fé esmorecida. O que não é natural, a gente permanecer com a nossa mão abaixada. Isso não é natural. Porque quando Pedro ele pula para fora do barco e ele está sendo submergido pelas águas, ele coloca a mão assim e alguém pega ele. Então é natural que a gente tenha ousadia no momento. E no meio da nossa turbulência, talvez essa ousadia vá toda embora, porque a gente é humano. Só que se a gente continuar com as nossas mãos estendidas dizendo: Deus, eu não posso afundar aqui, eu confio em Ti. Me levanta nesse momento, me levanta nessa circunstância, me pega pela mão, porque eu sei que o Senhor não vai me desamparar. Se a gente continuar tendo essa capacidade de olhar para Ele dizendo: Deus, eu sei que Você vai me sustentar, Ele vai pegar nas nossas mãos e dizer: eu vou te levar de volta. Vou te levar para onde você se sente seguro. Você vai andar comigo até esse local de segurança. O nosso local de segurança é Ele todo o tempo. Da mesma forma como Jesus ele fala para os discípulos: ei, fala para João não ter a fé dele. Porque agora a fé dele está esmorecendo, mas fala para ele confiar em mim, fala para ele olhar para mim, fala para ele ter ciência de que aquilo que ele fez não vinda nele, eu estou fazendo mais, eu estou pregando mais. A mensagem do alto que foi revelada para ele continua sendo revelada através de mim. Fala para ele confiar, porque a obra que eu estou fazendo, ela não parou. Fala para João, João ele está preso, João ele está apreensivo, João ele está sem fé, ele está sem referência. Fala para ele, vai até lá. Existe um ponto. Jesus ele olha para mim e para você e fala: eu continuo apontando para você aquilo que eu faço. Só que João ele está preso. João ele está em um ambiente onde ele não tem liberdade. E aí a pergunta que eu faço para a gente nessa noite, irmão: se existe um irmão nosso que está preso, sem fé, princípio, passando por dores, passando por dificuldades, se ele está nesse momento encarcerado, será que a gente é o discípulo que vai até Jesus e volta até essa pessoa e fala: será que você consegue se comportar como um discípulo que leva uma palavra de bom ânimo para quem está preso? Porque nesse momento tem João que está sem fé e existe um discípulo que está intermediando entre Jesus e João. Quem nós somos nesses dias? Ou será que a gente olha para o nosso tempo e a gente fala: eu estou orando, eu estou jejuando, eu continuo orando, falando com Deus, tendo um momento de intimidade com Ele, eu continuo buscando a presença dEle, eu chego na casa dEle e sinto um apego diferente, sinto uma coisa diferente, um xaramará diferente, eu estou cheio da presença dEle, então não importa com quem eu estou. Ou será que a gente chega na presença dEle e fala: caraca, tem gente que não está conseguindo enxergar, mas quando chega na presença de Jesus, sai da presença dele chegando novamente. Tem gente que não conseguia andar e quando Jesus se manifesta, ele volta a andar de novo. Eu preciso anunciar aquilo que Jesus está fazendo para alguém que perdeu a intimidade com ele, para alguém que não tem tanta força com ele. Eu preciso anunciar como esse Jesus é bom. Quem nós somos nesse tempo? Porque possivelmente existem muitas pessoas no seu ciclo de amizade, nas suas mídias sociais,
pessoas que você já congregou um tempo atrás, que perderam a força da fé. Mas se você falar sobre aquilo que Jesus está fazendo, essa pessoa vai conseguir ouvir você novamente. E ela vai entender que Jesus Cristo, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Só que nós precisamos fazer novamente aqui Jesus que opera maravilhas hoje. E alguém que não consegue enxergar esse Jesus hoje. Além do que eu sinto, além do que eu vejo, além do que eu mergulho na presença dele, além do que você sente, além do que você vê, além do que você mergulha quando está perto dele, nós precisamos declarar às pessoas que não têm intimidade com ele, que Jesus Cristo ele continua operando hoje sinais e maravilhas. Nós precisamos ser ele. Porque quem está na cadeia não vai conseguir sair lá sem uma boa referência de quem é Jesus Cristo. Quem está preso, quem está apreendido, quem já está desanimado, talvez ele esteja encarcerado pelas próprias prisões. E a pior prisão que pode ser construída é aquela que nós construímos. Existe um ensinamento dentro da psicologia que ela vai narrando sobre como um elefante ele é aprisionado. Talvez você já ouviu isso. Quando ele é pequenininho, coloca um tronco bem gigantesco perto dele. E ele cresce com aquele tronco de estimação. E ele não consegue sair, porque o tronco, naquele momento da infância dele, é bem maior e mais forte do que ele. Só que um elefante se torna gigante, bem mais forte do que um tronco. Mas todas as vezes que ele é aprisionado num tronco, ele traz a referência dele, aquilo que ele sofreu lá na infância. O que eu sofri na infância? Eu não consigo sair desse tronco. E aí existem diversas pessoas que lidam com essas prisões, são as suas autossabotagens. E quando alguém constrói a sua prisão, não tem ninguém que consiga tirar essa pessoa de lá, exceto os Espírito. Então a nossa função, às vezes, não é tirar alguém da prisão, é só anunciar para alguém que está preso que Jesus Cristo, Ele é o caminho. Aleluia! É só manifestar o quanto Ele nos alcançou para alguém. A gente não precisa chegar aqui e forçar alguém a conhecer a Cristo, porque isso é impossível. Eu conheço a Cristo, você conhece a Cristo por aquilo que você viveu comigo. Talvez tenha experiências com você e Deus que ninguém sabe, é só você e Ele. Que você não contou para ninguém. Mas isso é tão forte entre você e o teu Deus que faz com que você entenda quem Ele é para você. Quando Jesus está dizendo para os discípulos, vá lá e ensine, avise a João que está preso, ele está dizendo, vocês estão tendo acesso a uma experiência que João não tem hoje, então fale para ele o que vocês estão vendo. As experiências que Deus ele manifesta na sua vida não é para ficar com você, não é para morrer em você, não é para você sentir e deixar que isso morra em você, não é só para fazer você ficar firme com Ele, é para que você tenha experiência com Ele e proclame a glória dele para outras pessoas, é para que você tenha experiência com Ele e anuncie para outras pessoas aquilo que Ele está fazendo, não é para reter, é para multiplicar aquilo que Ele está fazendo. Mas a gente se acostuma a chegar na presença dele como alguém que é uma esponja, que absorve tudo que Ele faz, morre dentro dele aquilo que Ele está fazendo. Nós precisamos ser uma geração que absorve tudo que Ele está fazendo, mas também anuncia para outras pessoas. Como alguém que tem sede, não absorve toda a água que ele tem e derrama toda a água que absorveu alguém que tem sede. Como alguém que sabe que aonde encontra força para avançar, aonde encontra energia para vencer as dores, alguém que encontra um abraço certo, e quando a gente sabe onde é essa fonte, a gente pega e fala, ei, eu tenho uma referência para você, eu tenho um ponto, uma pessoa que pode transformar a tua história, e a gente precisa se transformar em alguém que anuncia quem Jesus Cristo realmente é, o que realmente Jesus Cristo está fazendo. A nossa função é ser alguém que tem intimidade com Jesus ao ponto de levar para alguém que está preso, que Ele faz como Ele quer. Então, mais importante do que Jesus está fazendo em você, mais importante do que você quer de Jesus, mais importante do que Jesus está fazendo em mim, mais importante do que eu quero em Jesus através desse ponto, é ter intimidade com Ele o suficiente para proclamar quem Ele é. A gente precisa ser maduro o suficiente. Nessa manhã eu conversei sobre maturidade. Maturidade em Cristo é
quando a gente não se aproxima dele por aquilo que ele vai fazer para a gente. Maturidade é conhecer Jesus ao ponto de não buscar a Ele por aquilo que Ele faz em nós, por aquilo que Ele vai fazer para a gente, ou como a gente se sente na presença dEle. Irmãos, a gente precisa lembrar de algumas referências sobre isso. Quando Maria, a mãe de Jesus, ela sabia quem era Jesus, ela procura Jesus. No primeiro milagre que Jesus faz, ela não procura Jesus por um milagre para ela. Ela procura Jesus por um milagre para alguém que vai sofrer um vexame em sua sociedade. Só Jesus podia transformar. Ela sabia qual era a referência, ela sabia quem podia operar um milagre. Ela teve uma resposta que não era uma resposta agradável, mas ainda assim ela continuou intercedendo porque ela sabia o que Jesus podia fazer. Isso se chama ter intimidade. Eu não vou entrar profundamente sobre a questão da sociedade, o que ia acontecer com os noivos ali, mas é bom a gente lembrar que existe uma mulher que conhece Jesus no meio de uma festa, que sabe quem aquele Jesus é e o que ele pode fazer. E essa mulher recebe uma resposta de Jesus dizendo: não é chegada a minha hora, não vou fazer nada disso agora. E ela continua dizendo, para quem ela tem autoridade, que são os funcionários: faça tudo o que ele mandar você fazer. A gente precisa se aproximar de Jesus como alguém que diz: Jesus, eu sei que tu pode operar milagre na vida do meu irmão. Eu sei que tu pode transformar ele. Então, Pai, em nome de Jesus, faz um milagre. Eu sei que tu pode transformar essa família. Eu sei que tu pode tirar essa pessoa da depressão. Eu sei que o Senhor pode transformar o ambiente onde ele está inserido. Eu sei que o Senhor pode transformar a empresa dele. Eu sei que o Senhor pode fazer com que ele te veja novamente. Jesus, faz um milagre aqui. Traz ele de volta à vida. Traz alegria para ele de novo. Quando alguém tem intimidade com ele, não é mais por aquilo que ele pode fazer em mim ou em você. Não é por aquilo que a gente precisa dele, é porque a gente sabe que só ele pode transformar quem a gente tem contato. E a gente precisa buscar ele não por aquilo que ele faz no nosso culto, mas sim por aquilo que ele pode fazer com a gente lá fora. Com alguém que tem contato com você dentro da sua família, dentro do teu local de estudo, dentro da sua vizinhança, com o teu comportamento, com a tua vida com Deus, com a tua oração dizendo: Deus, transforma a minha vizinhança, opera milagre aqui, transforma a minha vizinhança, transforma uma vizinhança que te conheça como o Senhor é. Então, Deus, em nome de Jesus, transforma a minha empresa. A gente tem intimidade com Deus que opera maravilhas, mas a gente busca Ele pelas maravilhas que Ele pode fazer na gente. A gente conhece um Deus que salva, cura e liberta, mas a gente busca a cura para a gente. Libertação para a gente, transformação para a gente. A gente se comporta como uma multidão. Eu sei que tu faz maravilhas e milagres, então faz em mim. E não como discípulo. Me ensina e me envia para que as tuas maravilhas sejam feitas. Envia recursos para mim para que outras pessoas possam ser alimentadas. Envia recursos para mim para que outras pessoas possam fazer missões. Envia condições para que eu possa manifestar o teu reino onde quer que eu esteja. Então, Deus, me capacita com o conhecimento, me capacita com uma palavra de transformação, para que qualquer pessoa que tenha contato comigo possa ser transformada. A gente precisa buscar a Ele por aquilo que Ele vai fazer através de nós. Isso se chama ter intimidade. Conhecer alguém que está aprisionado e a gente ter uma palavra para alguém que está preso. Talvez estar aprisionado em alguma circunstância da vida e saber aonde que a gente pode encontrar uma palavra que vai tirar a gente dessa situação onde a gente está inserido. Ter uma palavra para alguém que não conhece quem Jesus Cristo é, mas uma boa referência de que Ele não é como a liderança que o mundo hoje prega. Nós precisamos lembrar quem é Jesus Cristo. E Ele diz para a gente sempre: eu opero maravilhas para que vocês entendam, para que vocês saibam que a mensagem continua sendo a mesma. As boas novas estão sendo anunciadas. E as boas novas é que Jesus Cristo, Ele breve virá para nos redimir. As boas novas é que Ele veio para nos redimir, nos libertar, nos transformar, e não existe outro lugar, não existe outra pessoa que pode restaurar o nosso coração senão Jesus Cristo. A boas novas é que Jesus Cristo Ele sofreu na cruz para que a gente tivesse acesso à vida eterna.
A boas novas é que não importa o que faça, não importa quem é o líder humano, não importa quem é a referência, o nosso alvo é Jesus Cristo. E a palavra dele para a gente é: olha para mim, confie em mim, porque eu sofri na cruz para que a gente possa ter a salvação. As boas novas sempre foi a mesma. Existe uma eternidade através de Jesus Cristo. Existe um Salvador que quer nos salvar e nos redimir das nossas falhas, dos nossos pecados, não por aquilo que a gente faz, mas por aquilo que Ele fez por nós. As boas novas para a gente sempre foi essa: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Todo aquele que vir a mim vai ter acesso ao Pai. Todo aquele que tiver contato comigo vai ver que eu posso fazer muito mais do que vocês esperam. Todo aquele que confia em mim sempre verá que o amanhã vai ser de transformação para ele. Todo aquele que entender que estabelecido em mim pode vir a chuva, a tempestade, mas aquilo que vocês constroem em mim vai continuar firme, porque eu sou a rocha na barra. A boas novas de Cristo para a gente sempre foi: vinde a mim, filho bendito dos meus. A gente precisa olhar para Ele e ter a referência de quem Ele é. E nesse momento eu queria orar com você, para a gente passar para a nossa ceia. Traga à memória o que Jesus Cristo fez em você. Traga à memória o que Jesus Cristo faz através de você. Traga à memória quem Jesus Cristo é. Como Ele te alcançou. Esse é o seu momento. Faça a sua oração. É você e Deus.